Capítulo 2761. O peso de uma vida. Parte 1. Há uma razão pela qual Leigain teve tantos discípulos e agora tem 1000. Há uma razão pela qual Tiris ajudou Silverwing e treinou Valeron. Salah-Arc disse. É a mesma razão pela qual acolhi magos como Lit Balcor, que o resto de Mogar considerava monstros, e dei a eles um lugar para ficar. Um guardião não pode simplesmente acumular conhecimento e poder para si mesmo. Também devemos compartilhá-lo com aqueles que têm a capacidade de entendê-lo e a sabedoria para não abusar dele. É a única maneira de afetar a vida em Mogar sem intervir diretamente e privar as pessoas de seu livre-arbítrio. Se você não aprender essa lição, acabará como os guardiões de Gera, e qualquer lugar que escolher como seu território sofrerá o mesmo destino que o deles. Scarlet deixou seu ego ferido de lado e ponderou as palavras de Salah-Arc, comparando os dois continentes. Garlin teve uma história conturbada, mas entre Valeron Griffon fundando o reino e Loshira Silverwing criando magia falsa de nível 4 e 5, o continente prosperou em relativa paz. O povo do Império e de Salah-Arc seguiu o exemplo de um meio humano, estabelecendo os 3 grandes países em menos de 30 anos e revolucionando a vida em Garlin para sempre. Silverwing tinha apenas alguns séculos de idade como desperta quando espalhou seu legado por Mogar, transformando a magia falsa de uma arte moribunda em algo que poderia rivalizar com os legados dos despertos. Os métodos de Balcor eram imperdoáveis, mas ele havia virado o sistema acadêmico de cabeça para baixo em pouco mais de 10 anos. De acordo com os padrões dos despertos, Lee também era um nanico, mas suas contribuições à magia já ofuscavam as da maioria dos despertos do Conselho. Entendo. Com cada pessoa que vocês, guardiões, patrocinaram em Garlin, vocês ajudaram seu povo a tomar o caminho certo sem a necessidade de sua intervenção direta. Se vocês fizessem isso, as pessoas teriam tomado isso como um ato divino e não aprenderiam nada. Scarlet disse. Exatamente. Salah-Arc assentiu. Um guardião não pode inspirar as pessoas. Somos poderosos demais, nossa existência é muito autoritária para despertar mais do que desespero e subserviência. Mortais só podem ser inspirados por outros mortais. Foi olhando para pessoas como Valeron ou Silverwing que o resto de Garlin percebeu quanto uma única pessoa pode alcançar e se esforçou para fazer o mesmo. É preciso apenas um homem para tornar o impossível possível para que inúmeros outros se libertem de seus limites autoimpostos e alcancem a grandeza. Então não subestime ele só porque ele é jovem. Aprendi sobre cristais de memória com ele, assim como aprendi magia do vazio com Lit, núcleos de poder com Tiris e magia da lâmina com Valeron. Mogar é cheia de lições que você só pode aprender se tirar a cabeça da areia e olhar para aqueles ao seu redor com a mente aberta. Gera foi destruída porque seu povo estava cego pelo orgulho e seus guardiões eram muito egocêntricos para encontrar alguém que pudesse inspirar os humanos. Na verdade, o julgamento de Salah-Arc foi muito severo. Zagran havia enviado mais de um de seus aprendizes para impedir que a praga fosse liberada, mas entre a barreira da língua e Gera estar fragmentada em muitos países pequenos, eles não foram o suficiente. Scarlet assentiu e olhou para Balcor enquanto também ativava a visão da alma e deixava a voz de Mogar fluir através dela. Aos seus olhos, o mago de sangue parecia uma cena de cortar o coração. O homem foi substituído por um adolescente, pouco mais que um garoto, ajoelhado em uma poça funda de lama e sangue. O jovem tentava desesperadamente salvar a vida dos membros de sua família, mas não havia nada que a magia de cura pudesse fazer aos cadáveres. Os olhos de seu pai ainda estavam abertos, seu olhar fixo em agonia por ser forçado a assistir sua esposa e filha serem contaminadas enquanto tentava manter seus intestinos dentro. Ele foi estripado como um peixe e morreu sangrando como um. O corpo do irmão mais novo de Balcor ficou destruído depois de ser pisoteado até a morte por cavalos e depois voltou a ficar morto quando os invasores escaparam da vila antes que os soldados pudessem chegar. Os corpos da mãe e das irmãs de Balcor estavam nus, cheios de hematomas e cobertos de sinais que ele nunca esqueceria.
Suas gargantas foram cortadas para calá-las, fazendo-as gorgolejar em seu próprio sangue enquanto os bandidos faziam o que queriam com elas. Scarlett podia ouvir o adolescente Balcor gritando, ela podia sentir o calor das casas queimando ao redor dele enquanto o lugar que deveria ser seu porto seguro desmoronava. O Sekhmet era o guardião das crianças e esse era ele Balcor naquela época. Uma criança cuja inocência lhe foi arrancada, cuja vida foi sua própria força vital para criar um exército de mortos-vivos a cada ano por 11 anos, destruídos por puro cálculo cínico. Scarlett observou a criança se transformar em um homem e o homem no monstro que agora estava parado na frente dela. O corpo de Balcor estava apodrecendo, enormes pedaços de sua carne balançando por um fio de pele. Seus olhos ardiam com a luz vermelha da morte, um sinal claro de que se o reino tivesse conseguido tirar sua vida, Baba Yaga teria atendido seu chamado e o ressuscitado, dando à luz uma existência ainda mais aterrorizante. Scarlett viu as inúmeras cicatrizes deixadas pelas lutas quando o Mago do Sangue tinha condições de liderar suas tropas e aquelas que ele infligiu a si mesmo ao sacrificar sua própria força vital para criar um exército de mortos-vivos a cada ano, durante 11 anos consecutivos. Scarlett sentiu seu coração apertar com a visão e, embora soubesse que naquela época ela era apenas a Lorde da Floresta do Grifo Branco, ela se sentiu culpada. Eu falhei com ele, ela pensou, se eu tivesse passado menos tempo me preocupando comigo mesmo e tivesse começado minha jornada para alcançar a Guardião apenas algumas décadas atrás, eu poderia ter protegido Balcor. Eu o odiava até agora porque não conseguia suportar a ideia de que ele vivia feliz no deserto enquanto eu sofria por suas ações, mas agora sei melhor. O que passei não é nada comparado a ele. Quando ele atacou, eu já era velho e poderoso, e tinha sido avisado. A nossa tem sido uma luta implacável, mas ainda assim uma luta. O que os nobres fizeram com ele foi um massacre unilateral. Eles sabiam que Balcor não podia fazer nada para proteger sua família e orquestraram tudo para quebrá-lo. Eles tiveram sucesso, mas falharam em prever as profundezas de sua genialidade e raiva. Não sou diferente do resto do reino. Paguei o preço pela minha própria indiferença. Eu consegui, pai. Eu consegui. Um garoto de 12 anos, usando uma túnica vermelha escura de mago, irrompeu pelas abas da tenda. Fui admitido como aprendiz de magia de alto nível. Eileen não é sua única discípula agora. Bom trabalho, Herak. Eu sabia que você conseguiria. Balcor deu um tapinha no ombro do garoto enquanto apertava sua mão, seus olhos brilhando com orgulho paternal. Estou orgulhoso de você, filho, mas você poderia ter esperado alguns segundos e compartilhado o momento conosco. A aba da tenda se abriu novamente, deixando uma mulher e uma garota vestindo um manto de mago amarelo escuro entrarem. Capítulo 2762. O peso de uma vida, parte 2. Sinto muito, mãe, mas eu queria ser o primeiro a contar ao papai antes que alguém roubasse minha cena novamente. Herak olhou para sua irmã, Eileen, com raiva nascida da rivalidade entre irmãos. Não havia academias grandes ou pequenas no deserto de sangue. Todos aprendiam mágica desde tenra idade, junto com leitura, escrita e aritmética. As aulas só paravam quando o núcleo da pessoa não conseguia mais acompanhar os exercícios cada vez mais difíceis e a criança não conseguia dominar mais a mágica. Somente depois que alguém atingisse 12 anos de idade é que ele poderia ser examinado pela pena local e considerado digno de aprender os verdadeiros níveis da magia. Se a atitude, a disciplina e a taxa de crescimento do núcleo de mana de um jovem fossem consideradas satisfatórias, a pena os aceitaria como aprendizes e lhes ensinaria magia pessoalmente. No caso de Balcor, como ele era a pena e o pai do aspirante, ele não pôde realizar o teste e teve que invocar outro desperto falso de uma tribo vizinha para garantir que o julgamento seria justo. Caso a tribo fosse muito grande e houvesse muitos magos falsos em potencial durante uma única geração, Salah enviaria um número adequado de membros do ninho para ajudar a pena local a ensinar e proteger os jovens. Os magos eram a espinha dorsal do deserto, assim como de qualquer outro país, e a Overlord tinha que evitar que eles fossem exterminados de uma só vez só porque ela os havia agrupado em um único lugar.
Alguns consideraram que a lei que proíbe ensinar magia de nível 1 para crianças com menos de 12 anos de idade era muito severa, já que pessoas como Lilith não teriam surgido em tal ambiente. No entanto, a vontade de Salahadk era incontestável e ninguém ousava falar contra sua decisão, exceto talvez uma vez por ano, quando ela permitia que suas penas apresentassem sugestões para melhorar a qualidade de vida no deserto. Eles mal sabiam que o Overlord não era irracional, apenas muito astuto. A proibição do nível 1 e acima foi estabelecida com um objetivo preciso em mente. A maioria dos oásis ficava acima de um poderoso geyser de mana que garantia uma fonte de água e uma colheita abundante. Salahadk promoveu o estudo da magia e proibiu qualquer coisa que não fosse magia de nível 0, porque seu propósito era testar quais crianças tinham potencial de se autodespertar estudando magia de tarefas, enquanto seus núcleos de mana eram estimulados pelo fluxo abundante de energia mundial. Aqueles que tiveram sucesso, ela os acolheu sob sua proteção e eles seriam ensinados sobre magia pelos membros de seu ninho, aprendendo tudo sobre magia falsa, verdadeira e espiritual. Uma vez que seu treinamento mágico terminasse, eles teriam uma escolha. Ou se juntar ao Overlord e ajudá-la a desenvolver as tribos do deserto, ou se juntar ao conselho. Uma significava uma vida de dever, mas também se beneficiando da proteção de Salahadk e de seus futuros ensinamentos. O outro trouxe uma vida de liberdade, mas também nenhuma assistência do Overlord foi jogado no meio dos jogos políticos do Conselho e da extrema necessidade de encontrar um mentor desperto, com tudo o que isso implicaria. Quanto aos filhos de Balcor, o manto vermelho escuro de Herak significava que ele era um noviço, o equivalente a um aluno do primeiro ano no Grifão Branco. O manto amarelo escuro de Elen, em vez disso, a marcava como uma discípula, alguém que ainda tinha que dominar os 3 níveis básicos de magia. Era o equivalente a uma aluna do terceiro ano e, se ela passasse, ganharia um manto verde escuro de aprendiz de maga e aprenderia sobre especializações e magia de nível 4. Depois disso, veio o último ano com seu manto cianos profundo, o papel de mago assistente em magia de nível 5. Scarlet ficou chocada ao ver a família de Balcor. As crianças não só eram completamente intocadas pela corrupção que atormentava seu pai, mas também pareciam de alguma forma combatê-la. A presença deles fez a podridão na figura do mago de sangue recuar, fazendo-o aparecer sob a visão da alma como um homem muito doente, mas ainda vivo. O mais chocante, no entanto, era que ela podia ouvir suas vozes. Tanto Herak quanto Eileen estavam felizes, seguros, e não precisavam nem um pouco da proteção do guardião das crianças. A alegria deles era um bálsamo para a psique de Scarlet e aliviava a tensão dos constantes, porém mais distantes, pedidos de ajuda. Espere. Se ele é o mago da pena e do sangue, por que as crianças têm o nome de outra pessoa? Scarlet disse, sua voz cheia de confusão. Em Mogar, era tradição dar às crianças o nome do membro mais bem-sucedido da família para dar sorte. Nós os nomeamos em homenagem à minha esposa, Els. Balcor disse após apresentar a Sekhmet à sua família. Ela salvou minha vida de mais de uma maneira. Nós escolhemos seus nomes esperando que eles não acabassem como eu, já que meu talento mágico só me trouxe miséria. Els Balcor era uma mulher adorável, de 30 e poucos anos, com cerca de 1,62 metros de altura, cabelos castanhos escuros na altura dos ombros e olhos castanhos profundos que olhavam para Scarlet com desconfiança. Ela se lembrava daquela voz, mas não conseguia identificar onde e quando a tinha ouvido. Na verdade, nós os nomeamos em minha homenagem porque meu marido é muito modesto. Els fez uma leve reverência a Sekhmet, puxando as bordas de seu vestido de linho branco que a protegia do calor do deserto e enfatizava sua pele bronzeada. Ele é um grande mago e um homem ainda melhor. Eu queria dar o nome dele ao nosso filho, mas ele achou que seria um mau presságio. Ela suspirou, olhando para Balcor e ignorando anos de brigas sobre sua incapacidade de deixar o passado para trás. Scarlet se juntou à família para o almoço, durante o qual um membro da tribo parabenizou Herak e seus pais. Como as coisas seriam diferentes hoje se eu tivesse matado anos atrás? Eu teria criado mais um Balcor ou até 2.
O Sekhmet pensou enquanto estudava o profundo vínculo das crianças com seu pai e reconsiderava o peso de tirar até mesmo uma única vida. Seu cabelo loiro e aparência exótica atraíram muito mais atenção do que ela estava acostumada e, no final da refeição, Scarlett estava feliz por não ter assumido uma forma excessivamente bonita como a maioria dos guardiões. Ela ajudou o Balcor em sua aula da tarde com ele e os outros dois aprendizes vestidos de amarelo e somente quando ele lhes deu uma série de feitiços de aprendizagem que eles tiveram que tentar por conta própria é que ele silenciou a si mesmo e ao guardião do resto da classe. Posso ver que você tem muitas perguntas pesando em sua mente. Ele disse. Não podemos passar por um assunto complexo como magia do vácuo se sua concentração estiver em todo lugar. Pergunte o que quiser e eu responderei dentro da razão. O Overlord garantiu a você, mas eu não tenho nenhuma obrigação com você além de ensinar. Como você se tornou um verdadeiro desperto? Scarlett sentiu sua raiva aumentar pela atitude arrogante dele. No entanto, depois de tantos anos, o que restou das brasas de seu rancor quase se apagou depois de conhecer Balcor pessoalmente, então ela facilmente ignorou esses sentimentos. Continua no próximo vídeo.